Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos delicados que estão, sim, interligados e que podem ajudar muita gente se forem bem trabalhados. Fé e depressão. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o pastor Marco Aurélio Pereira, que também é professor de História e conhece com profundidade as duas temáticas, até pelo trabalho que desenvolveu como líder em sua comunidade religiosa. Pastor, professor, obrigado pela sua presença hoje aqui de novo. Ora, Ney, é sempre um prazer estar com você e com aqueles que nos assistem. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando sobre fé e depressão. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o pastor Marco Aurélio Pereira. Pastor, o senhor também é professor de História, o senhor teve a oportunidade de pesquisar esse assunto com profundidade, mas principalmente como líder religioso, não tanto como professor. E existe, infelizmente, uma corrente muito forte entre católicos conservadores e evangélicos mais conservadores, e essa corrente diz que se o indivíduo tem fé, ele não tem depressão. Como se não houvesse a doença depressão. Eu não falo de estado de espírito, não falo de tristeza ou melancolia, falo de algo muito mais profundo, que é neurológico. Já tratei desse tema, inclusive, com neurologistas, com psiquiatras, aqui no Opinião, ao longo desses últimos anos. O programa está no ar desde 2010, então são 8 anos já, com o Opinião aqui na TV Vila Velha. E eu fico me impressionado quando as pessoas acham que se trata apenas de estado de espírito, pelo volume de informações que nós já temos disponíveis na internet. Como convencer essas pessoas, em primeiro lugar, que se trata de um quadro clínico? Olha, em primeiro lugar, Ney, essa é uma questão que mexe com algumas das tendências do cristianismo contemporâneo. O cristianismo contemporâneo tem hoje, tirando a fé cristã tradicional, duas tendências novas e bastante fortes que tratam a depressão de maneira particular, diferente da forma, eu poderia dizer, bíblica, em que ela é tratada. A primeira dessas tendências é a doutrina, ou a eu não vejo como teologia, mas como uma doutrina da batalha espiritual, que diz que o mundo é dividido entre Deus e Satanás, que estão em briga pela disputa do ser humano. E que a função de Satanás é tornar o homem insatisfeito, o homem triste, o homem não se aceitando, o ser humano não se reconhecendo como imagem e semelhança de Deus, para que possa afastá-lo de Deus. Para essa doutrina, que é muito forte nas igrejas pentecostais e neopentecostais principalmente, a depressão é coisa do diabo. É a ação demoníaca a ação demoníaca do diabo sobre as pessoas. A outra doutrina, que é muito vigente, é a teologia da prosperidade, que talvez seja o núcleo teológico aqui no Brasil mais em voga entre as igrejas, principalmente as neopentecostais. A teologia da prosperidade diz o seguinte: você é filho de Deus, portanto, Deus é teu Pai, Ele vai te prover de tudo o que você necessita. E mais que isso, como você é filho de um Pai especial, você tem direito, a expressão do jargão no evangeliquez é você é cabeça e não cauda, e você tem direito à prosperidade material nesse mundo como signo, como sinal palpável da bênção de Deus sobre a sua vida.
Há igrejas especializadas nisso. Só que tem um problema. A Bíblia não promete prosperidade material como signo da bênção de Deus. Ela promete prosperidade espiritual, ela promete paz espiritual, ela promete a certeza, a confiança de que você não está só nesse mundo. E quando você condiciona a resposta à tua fé ao teu enriquecimento, e se esse enriquecimento não acontece, que é o que ocorre com a maioria dos casos, lamentavelmente nós vivemos uma sociedade onde há uma base gigantesca, e é onde a maioria dessas igrejas penetra, que é destituída, é alienada de bens materiais. E que se projeta, todos nós nos projetamos, a uma ascensão de vida. Mas quando essa ascensão de vida não acontece, ela gera uma crise terrível, que eu conheço, olha, uma infinidade de pessoas que passam por essa crise e se queimam espiritualmente por não saberem lidar com isso. Porque é dito, se você tem fé, Deus vai te enricar. Mas às vezes não enrica, porque não foi para ser rico que Deus te chamou. Deus chamou para ser bom, amoroso, justo, íntegro. Tá? E quando isso não ocorre, as pessoas têm uma primeira resposta: a minha fé é fraca, porque se eu tivesse fé, eu teria enriquecido. E a segunda decorrência disso é que, como eu tenho a minha fé fraca, eu tenho que me submeter, eu tenho que me sujeitar a um conjunto de práticas, campanhas, jornadas, cultos de libertação, bom, enfim, há uma série de atividades, todas elas, obviamente, com um grau de remuneração, para que essa minha fé possa ser turbinada, robustecida, para que eu possa obter a prosperidade. E se ainda assim nada disso ocorre, e o pouco que eu tenho foi embora nessas coisas todas, você tem uma pessoa não só espiritual, mas psicológica, emocional e relacionalmente destruída. E esse fenômeno tem ocorrido com frequência cada vez maior, graças a esse boom das duas, tanto da teologia da batalha espiritual, quanto da teologia da prosperidade, principalmente no campo evangélico. Bem, então, simplificando, nós podemos dizer que muitos cristãos, vamos colocar dessa forma, encaram a depressão como obra do demônio ou falta de fé. Talvez ou as duas coisas. fracasso espiritual, exatamente. Talvez as duas coisas juntas. Normalmente as duas coisas juntas. E elas se negam a entender que esse é um quadro clínico, então? Por conta dessa crença? Evidente. É evidente essa negação, porque isso agregaria, além de tudo, uma fragilidade física. Mas uma pessoa deprimida, e nós sabemos que a depressão é uma doença, evidentemente é uma doença, é um desequilíbrio químico no cérebro, tá? Mas ela não tem os sintomas tão ostensivos que outras doenças possuem. Os sintomas da depressão não são físicos, a tua perna não incha quando você está deprimido, o teu dedo não sangra, não há um sintoma físico evidente dela. É uma doença física que se manifesta através de sintomas que eu diria que são emocionais, muito mais psicológicos e emocionais. E daí, como isso está dissociado do físico, os sintomas estão dissociados do físico, as pessoas tendem naturalmente a articular o emocional com a fé, com o espiritual. E aí todo o discurso do triunfalismo, e o triunfalismo é um dos grandes males do cristianismo contemporâneo, de achar que quem é crente é imune à doença, é imune à pobreza, é imune à depressão, é imune a tudo. E essas pessoas esquecem que o Cristo, quando veio à Terra, quando encarnou, ele foi bem claro, ele disse, olha,
no mundo, na vida, no cotidiano, no dia a dia, vocês vão ter tribulações. E quando ele diz a sequência, mas se animem, tenham um bom ânimo, ou seja, não se deprimam com isso, porque eu, Cristo, venci o mundo. O triunfalismo evangélico nega o fato de que Cristo não prometeu um mar de rosas sem espinhos. Ele prometeu, sim, uma vida onde as dificuldades do cotidiano, as incertezas da vida, as relativas exclusões com as quais nós temos, principalmente nessa conjuntura do Brasil passado, seriam supridas espiritualmente com aquilo que Paulo chama a força que vem do alto, ou seja, Cristo não nos tiraria do problema. Ele nos ajudaria a enfrentar os problemas que temos na vida. Só que o triunfalismo, que é a vertente contemporânea do cristianismo, diz nada. Cristão não tem problema, cristão não fica doente, cristão não tem desemprego, cristão nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Como é que é? Tem um adesivo nas ruas, tristemente célebre. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Que é uma relação completamente perversa, sabe? A ponto de achar que eu tenho privilégios por ter fé. Quando, na verdade, eu tenho o privilégio de ter fé, e não por ter fé. A fé já é um privilégio, mas ela não acarreta privilégios. Ela acarreta, sim, consciência de que você não está só e uma nova força para enfrentar os dissabores da vida, que virão na vida de todos nós. Uhum. Bem, como o senhor mesmo disse na sua resposta, né, o quadro clínico que a gente fala é um quadro de desequilíbrio neuroquímico que se instala normalmente, é decorrente, eu disse normalmente, não só por isso, mas normalmente é decorrente de fatores, sim, psicológicos que causam ansiedade, né? E essa ansiedade é precedida de estresse. Então nós temos na sequência estresse, ansiedade e daí sim a depressão física instalada. E temos, como eu já disse, informações em volume suficiente na internet para que as pessoas consigam, eu digo na internet, eu nem falo de consultas médicas que custam uma pequena fortuna, mas, e que são necessárias por vezes, né? Mas que, enfim, eu falo porque as informações estão disponíveis. As pessoas se negam a receber, muitos cristãos eu digo, se negam a receber essa informação. Então, fica uma pergunta. Eu faço parte de uma comunidade, eu gosto daquela igreja, aqui estou criando uma situação hipotética, mas, infelizmente, essa igreja tem essas correntes que o senhor mencionou agora, né? A corrente da eterna dicotomia, do eterno duelo entre o bem e o mal, e o processo que a gente chama hoje de teologia da prosperidade. E, por fim, a doutrina triunfalista, como o senhor diz, como se cristão não tivesse problema nenhum, né? Pelo simples fato de ser cristão. Como trabalhar eu com depressão dentro desta comunidade que não aceita esse fato? Tento conversar com as pessoas ou me afasto da comunidade? Olha, Ney, eu acho que a gente tem que entender, em primeiro lugar, o espaço da fé na nossa vida. Eu creio, e creio honestamente, que a fé é o que estrutura a minha vida. Mas eu creio que a ação de Deus se dá dentro de um concerto, de uma arquitetura de mundo, de universo, de vida, de relações, que o próprio Deus estabeleceu. E o que eu quero dizer é que nessa arquitetura complexa, extremamente complexa, cada coisa tem o seu lugar. É por isso que eu tenho alguma resistência quanto a pessoas que, em nome de Deus, são milagreiros, a pessoas que, em nome de Deus, fazem enriquecimento rápido, porque elas põem as coisas fora do lugar. A doença foi feita como decorrência do pecado humano, mas Deus proveu
a criatividade, que é a imagem e semelhança dele no ser humano, ele proveu a criatividade, proveu o estudo, providenciou que pessoas se sintam vocacionadas para a medicina, providenciou o desenvolvimento de tecnologia, de remédios, de tratamentos, de terapias. Eu acho que tudo isso foi Deus que fez. Porque se a gente olha com calma, é quase impossível que o homem sozinho desse conta de uma complexidade tão grande. E nós negamos isso porque nós temos aquela síndrome, faz um milagre em mim. Quando a gente não entende que milagre não é feito pela minha vontade, nem pela vontade de um fazedor de milagres qualquer. Milagre é algo excepcional, que é feito de acordo com o tempo, a vontade e a conveniência exclusivamente de Deus. Se eu me agarro, só para eu fechar o raciocínio, se eu me agarro e dizer, não, eu sou cristão, então Deus tem a obrigação, porque é meu pai, eu sou filho do rei, sabe, de fazer o milagre em mim, esse milagre não vem, a consequência é que eu nego a mim mesmo, que eu tenho pouca fé, eu nego a Deus que, como é que Deus não fez o milagre em mim? Tá? E eu acabo negando até a minha comunidade de fé, que toda está apostando que Deus fará um milagre em mim. E a gente não deixa Deus ser Deus. A gente torna um Deus funcional, quer dizer, um Deus que está aí para fazer o que eu quero, e não o que Ele quer. Então, a este fundo, eu diria para alguém que frequenta uma comunidade, que passa por uma situação dessas, que ele entenda bem. Peça à tua comunidade que ore por você, para que Deus te dê força para enfrentar o problema. Precisar conversar, pega alguém da tua comunidade, senta e desabafa com ele. Mas não deixe de procurar tratamento se você não tiver conseguido controlar. E não tenha a ilusão, e eu falo com todo o amor do mundo, não tenha a ilusão de que isso se resolve apenas espiritualmente. E a depressão é uma doença. Existe um exemplo na Bíblia de tratamento, como eu posso dizer, alternativo, sem medicamentos para a depressão? Há vários. Há vários. Alguns são bem pontuais. E eu quero lembrar que pessoas de máxima fé tiveram depressões terríveis na Bíblia. Tá? Eu podia começar lá pelo Velho Testamento, com um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, de Israel, que teve aquele episódio de adultério com a Batseba, e a Batseba engravidou, já casada com ele, mas engravidou, e ele recebeu o castigo de que aquele menino não sobreviveria, e ele se transtornou quando o menino adoeceu, e se isolou de todo mundo, característica 1 de depressão, e começou a chorar, a lamentar, quer dizer, desequilíbrio emocional, característica 2 de depressão, e começou a achar que Deus tinha obrigação de atendê-lo no pedido de salvar aquele filho. Rejeição é a característica 3 de depressão, até que o menininho morreu, o bebê morreu. E quando o bebê morreu, sabe o que Davi fez? Ele levantou, tomou banho, cortou a barba, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi trabalhar. Porque ele teve a consciência de que a vida continua apesar dos percalços. O próprio Jesus Cristo, talvez no momento mais angustiante da passagem dele pela terra, que é aquele momento no Monte das Oliveiras, logo antes de ser preso, ele diz, minha alma está triste, triste até a morte. Você percebe o peso dessa fala? A minha alma está triste até a morte, eu estou quase morrendo aqui. Ele suou sangue, ele entrou num estado de uma crise. Mas ele sai da crise como? Pai, afasta de mim esse cálice, mas a tua vontade se faça. E paradoxalmente, aquele episódio o fortaleceu para enfrentar
toda a paixão que ele passa ali adiante. Tá? Então, não há nenhum. Moisés padecia de crises de depressão, ele dizia, Deus leva a minha alma porque eu não aguento mais esse povo, quando ele conduzia o povo pelo deserto. E se a gente for pondo, o apóstolo Paulo tem uma das frases de autorrejeição, indicativo clássico de depressão, mais duras que talvez alguém possa ter formulado. Ele diz, olha, eu sou um cara miserável, porque eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Você percebe? Todos tiveram crises depressivas. O profeta Jeremias, os teólogos chamam de profeta chorão, porque ele tinha um estado crônico de depressão. E sobreviveu, uma vida dura, mas sobreviveu no tranco. Deus foi levando ele no tranco para tocar. Mas talvez o melhor exemplo de depressão tenha ocorrido com o profeta Elias. E eu acho que é um exemplo que se aplica muito bem para nós pensarmos em relação a como a depressão age nas pessoas que têm fé, nas pessoas que são chamadas por Deus, que têm uma função que Deus deu a elas e até estruturam a vida em função disso. O episódio do profeta Elias. Eu não sei se nós temos tempo nesse bloco para trabalhar. O profeta Elias pregava no reino do norte, no reino de Israel, na época dos reinos divididos, era Israel e Judá. Israel era governado por um rei chamado Acabe. E o Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. O nome já diz tudo, né? Jezabel era o nome favorito das feiticeiras da Idade Média, até porque a mulher era o cão chupando manga, sabe? A Jezabel era devota de Baal, o deus dos sírios, e ela queria implantar o culto de Baal, à força, em Israel. E Elias foi o profeta que enfrentou Jezabel, até culminar esse enfrentamento naquele célebre episódio do Monte Carmelo, aonde Jeremias desafiou os sacerdotes de Baal. Elias, eu não sei porquê, desculpe. Não, Jeremias acontece. Onde Elias desafiou os sacerdotes de Baal a que o sacrifício que eles apresentassem a Baal e o sacrifício que Elias, apresentasse a Baal, qual dos dois seria aceito, e o sinal seria que viria fogo do céu para acender a pira. Os sacrifícios normalmente eram animais que eram imolados num altar com fogo. Tá? E foram 700 profetas de Baal, eu creio que é 700, eu não tenho certeza do número, tá? Foram todos os profetas de Baal, e passaram um dia pedindo para Baal descer fogo do céu para queimar o sacrifício. E se cortavam e fizeram todo um... E nada. E daí, a hora que eles desistiram, Elias pegou o carneiro, botou em cima do altar que ele havia feito e fez uma oração de 3 frases. Deus mostra que você realmente, que o Senhor é realmente Deus. E veio o fogo do céu e consumiu o carneiro, e consumiu o altar, e fez um buraco no chão. Tá? Quer dizer, foi uma vitória gigantesca, que é uma vitória política dos nacionalistas dos israelitas contra a influência, o colonialismo sírio que vinha através do culto de Baal. Elias, meu Deus, Elias devia estar legal nessa altura. Uma vitória com V maiúsculo, né? Só que daí foram contar para Jezabel que ele havia vencido os profetas de Baal. Jezabel falou, então deixa comigo, o dele está assando, amanhã Elias está morto. Que, aliás, é um recurso normal, que está cada vez mais corriqueiro, você
anular a vitória do outro pelo extermínio do outro. A gente pratica muito isso simbolicamente, mas lá a coisa era literal mesmo. Só que daí o Elias surtou. Ele pegou o auxiliar dele, saiu correndo até chegar numa vila. Ao chegar na vila, largou o auxiliar dele e foi correndo, chegou a uma caverna e começou a fazer aquilo que é o que incomoda as pessoas não depressivas, nas pessoas depressivas. Ele começou a se lamentar. Ah, meu Deus, porque agora eu vou morrer, porque ela vai me conquistar. O que eu faço? Eu só estou sozinho, não tem mais ninguém para me apoiar. Agora essa mulher vem e vai querer me matar. É normal, de uma percepção alterada de realidade. Ele esqueceu que 2 dias antes Deus tinha descido fogo do céu a pedido dele. E é normal, um depressivo esquece as coisas boas da vida. Ele se foca normalmente naquilo que retroalimenta. Sabe aquele ciclo vicioso de retroalimentação? O problema me deprime e porque eu estou deprimido eu fico circulando em volta do problema. Tá? E Deus veio e deu um sono profundo para Elias. Aí começa a terapia. Pessoas que têm depressão precisam de repouso. E Elias dormiu bastante, e o anjo do Senhor veio e trouxe comida e água. Elias comeu e bebeu, e adivinha o que ele fez depois? Dormiu de novo, porque é um processo de tratamento. A depressão não se cura com ato, ela se cura com uma terapia, que às vezes é bem longa, inclusive. Tá? E Elias dormiu de novo. Ele acordou, o anjo do Senhor levou comida e água. E ele novamente dormiu. E daí o anjo falou para ele, agora você levanta e vai até o Monte Sinai, lá Deus vai falar com você. Chega no Monte Sinai, ocorre aquele episódio de Deus se revelar, porque quando ele chega no monte, ele queria falar com Deus, e houve um grande estrondo, um grande barulho, mas Deus não estava lá. Houve um gigantesco vendaval, granizo, mas Deus não estava lá, e de repente houve uma pequena brisa, um ciciar de brisa, e Deus estava naquela brisa. E aí Deus fala com Jeremias. Elias. É Elias, eu não sei por que está ocorrendo isso. E Deus fala com Elias. E Elias repete o rosário das suas queixas. Às vezes incomoda na gente os depressivos que se queixam o tempo inteiro das mesmas coisas. Talvez porque nós não percebamos, né, que aquelas coisas desestruturam a vida dele, e ele falar nelas é uma tentativa de pedir socorro, me ajude a sair dessa circularidade viciosa horrível. E sabe o que Deus faz? Escuta Elias. E Elias reclama, 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 e Deus escuta Elias. Você percebe esse processo? A primeira coisa, se a gente for olhar, e depois Deus manda, diz, Elias, o teu trabalho não acabou. Levanta, vai buscar, vai ungir Eliseu e vai buscar gente que tem mais gente que não dobrou os joelhos a Baal. Você ainda tem uma missão a cumprir. E o cara estava quebrado lá. Mas como Deus tratou Elias? Aí eu acho que a fé e a Escritura podem nos ajudar. Em primeiro lugar, Deus deu a Elias o repouso necessário. A gente tem que entender que a depressão é uma doença que você não vai resolver submetido ao cotidiano estressante que nós vivemos hoje. É necessário que, se você não tiver repouso integral, você tenha períodos grandes de repouso, até para que teu organismo comece a trabalhar a normalização do equilíbrio neuroquímico. Segunda coisa, normalmente depressivos não têm fome, não têm sede, mas é imperioso uma boa alimentação e uma boa hidratação.
porque todos os elementos químicos que faltam, que estão em desequilíbrio no cérebro, só são supridos por alimentação e hidratação. Terceira coisa, é imperioso que alguém tenha empatia. A palavra empatia está tão em desuso hoje, mas ela é fundamental. É preciso que alguém tenha empatia, ou seja, consiga perceber e valorizar o sofrimento de quem está depressivo. Deus nunca disse para Elias: "Ô Elias, você é um tongo". Não foi, nunca disse isso. Deus ouviu, e às vezes o depressivo precisa, até para exorcizar, ele precisa pôr para fora tudo o que o está incomodando. E aí vem o quarto ponto, depois que tudo isso acontece. Daí sim, é necessário construir junto com quem está depressivo um propósito, uma motivação, um objetivo, um sentido de vida. Percebe? É perfeito. Eu já perguntei para terapeutas profissionais, eles disseram, é exatamente isso que tem que ser feito. Pastor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, fé e depressão. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está o pastor Marco Aurélio Pereira, que também é professor de História aposentado da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Departamento de História. Professor, pastor nesse caso, nós estamos falando sobre fé e depressão. No bloco anterior, no fim do bloco anterior, o senhor falou sobre exemplos bíblicos de pessoas que tiveram sem depressão, que superaram a depressão, mas não superaram sem ajuda. Tiveram ajuda de alguém, em alguns casos diretamente de Deus, como o profeta Elias, que, perseguido por Jezabel, tentou fugir, porque ele seria morto, ficou assustadíssimo com o que tinha acontecido. Teve um episódio de tentativa de suicídio. Só me resta por fim a minha vida. Eu não tenho mais por que viver. E Deus deu a ele repouso, deu a ele água, comida, porque na água e comida se encontram os ingredientes necessários, diga-se de passagem, para o cérebro poder operar, né? O repouso é necessário para o organismo voltar a funcionar perfeitamente, e Deus ainda escutou, ou seja, teve empatia por Elias. Esse episódio envolvendo... E quarto, deu um sentido para a vida dele, mostrando que a vida continua após o episódio de depressão. Isso foi fundamental no processo de tratamento. Uhum. A depressão, ela tem um tratamento duplo na área de saúde, tem um tratamento psicológico, que passa por uma série de posturas que precisam ser realinhadas em relação ao dia a dia. Às vezes é necessário um processo de reengenharia dentro do próprio cotidiano, às vezes mudar de profissão, enfim, tem uma série de ações que precisam ser tomadas. Nem sempre o doente de depressão se ajuda. E também tem o tratamento químico, né, em alguns casos, que o psiquiatra daí ministra. O psiquiatra não é médico de louco, ao contrário do que as pessoas acham. Mas a própria fé, nós aqui falamos no bloco anterior que, infelizmente, uma grande parte da comunidade cristã não aceita a doença, a depressão, acha que é apenas falta de fé, que é fraqueza, enfim, fraqueza de caráter, o que é pior ainda. Pior ainda. Mas a fé é um elemento importante no tratamento à depressão? É. E não apenas da depressão. Eu acho que a fé é um elemento importante no tratamento de todas as doenças que acometem o ser humano. Agora, deixando bem claro, a fé é um elemento importante no tratamento, mas a fé ela não é o remédio em si, sozinha, sem o tratamento, sem a medicação, sem as terapias, sem todo o aparato médico que existe hoje para o enfrentamento das patologias, das doenças, enfim. A fé é fundamental, porque a fé te permite enfrentar
todas essas coisas, inclusive a depressão, que onde às vezes o que resta para o indivíduo é a réstia de fé que ele tem nele mesmo, na família, na comunidade que o cerca, e eu creio que principalmente em Deus. E as pessoas olham para ele e dizem, você é um frouxo, você é um covarde, você sabe essas coisas que se dizem rotineiramente e que tentam destruir o que ainda está suportando a mínima integridade de alguém já despedaçado pela depressão. E eu não estou sendo enfático aqui. A depressão despedaça a pessoa psicológica, sentimental e relacionalmente. E, nesse momento, acusá-la de fraqueza, acusá-la de tibieza, acusá-la de covardia, acusá-la de frouxidão, de falta de caráter, de falta de fé, apenas aumenta o número de pedaços em que essa pessoa está convivendo com ela mesma. Mas quando a pessoa tem fé, e uma fé que sabe que não é feita para curar a doença, mas para dar a certeza da companhia de Deus e do fortalecimento de Deus para o processo de enfrentamento da doença, um bom trecho do caminho já está andado. Há pesquisas feitas com doentes terminais e de UTI nos Estados Unidos que mostram que aqueles que declaravam ter fé, nos momentos finais da vida, nos momentos de crises aguda, tinham uma resposta substantivamente superior aos tratamentos do que aqueles que diziam não ter crença nenhuma. Não que a fé vá salvar. A fé salva espiritualmente, mas a fé fortalece para o enfrentamento do tratamento das patologias. Uhum. Bem, eu perguntei isso porque é óbvio que esses personagens bíblicos, com a devida ajuda, né, superaram seus problemas numa época em que não tinha medicação, a gente fala de 2000 anos atrás, e mais do que isso, em alguns casos, né, ou seja, 3, 4 mil anos atrás, nós falamos de personagens que, obviamente, contaram com a sabedoria do povo judeu, com a sabedoria do próprio Deus, para poder, do Deus em quem nós acreditamos, né, eu respeito as crenças de todo mundo ao redor do planeta, mas, de qualquer maneira, falo da crença monoteísta prevalecente no Brasil e na América Latina. Então, é lógico que contar com o apoio da sua religião, da sua comunidade de fé, é muito importante. Esse é um ponto fundamental que você tocou agora. Se você pega a estruturação, toda a lei mosaica, que é a maneira como o povo de Israel se constituiu e se articulou, havia um dado fundamental, a solidariedade. Nada era permanente, nenhum elemento de ruptura era eterno, havia um laço de solidariedade permeando toda a legislação mosaica que visava garantir, naqueles tempos, onde não havia terapias, psiquiatras, psicólogos e afins, visava garantir o sentimento de pertença, a sensação de pertencer a algo, de pertencer ao povo de Israel, de saber que era parte do povo que Deus havia escolhido. Ou seja, a solidariedade era estruturante no Israel antigo. Se você pega a literatura profética, principalmente os ditos profetas menores, eu quero lembrar Amós, quero lembrar mais tarde um pouco Ageu, são profetas que, quando atacam os desvios que ocorreram na monarquia de Israel depois da divisão do Reino do Norte e do Sul, a grande crítica deles o tempo inteiro, Ney, é que eles estavam rompendo com o tecido de solidariedade que integrava e constituía o povo e estavam usando aquilo em proveito próprio na exploração dos aspas, o termo usado na época, dos pobres de Deus. Nós, voltando um pouco no tempo, podemos perceber
que no momento em que separamos, ou separávamos, melhor dizendo, uma hora da semana para ir no culto e nos reconectarmos com a criação e com os conceitos benéficos do Criador, isso em diferentes religiões, quase todas as religiões pregam o bem, pelo menos a sua grande maioria, né, e pregam o amor do Criador com a criatura, né, com sua obra. Pois bem, quando, dentro do universo cristão, judaico também, separamos uma hora por semana para ir no culto, temos uma espécie de momento de bálsamo na alma e no nosso estado de espírito. Um momento de parada, um momento de reflexão, que também é vital nos dias de hoje. Eu estou fazendo esse comentário porque eu quero usá-lo como um comparativo em relação aos dias atuais. E nós temos nos dias atuais o que eu chamo de hiperconectividade. Então, nós estamos em contato com o outro o dia todo através dos mecanismos virtuais. E entrar em contato significa, quase que implicitamente, entrar em atrito. Do atrito nascem as pedras polidas, né? Ou seja, o atrito ele não é necessariamente maléfico, desde que seja dosado. Às vezes nascem as pedras lascadas também. Acontece. E aí vem a pergunta, pastor. Nós estamos conectados demais? Eu creio, né, que não é o problema de estarmos conectados demais. Nós estamos conectados em campos que não são campos de empatia, são campos de disputa. Se você vai a qualquer rede social, vamos pegar a mais comum delas, o Facebook. O Facebook é um campo permanente de disputa por hegemonia discursiva. E o Facebook, que se estrutura dessa forma, ele acaba gerando uma sobreposição de espaços de vida que não existia antes do surgimento dele. Hoje, todas as coisas que você faz na vida, elas acabam sendo lidas, apoiadas ou criticadas, mais criticadas do que apoiadas normalmente, à luz dessa luta pela hegemonia discursiva, por essa batalha pela hegemonia discursiva que está no Facebook. Você rememora uma coisa vital, o bálsamo que era a ida à igreja. Tá? Porque a ida à igreja ela é importante para o contato com Deus, mas ela é importante para saber que eu não estou sozinho, que há outros como eu, que creem no mesmo Deus, que professam a mesma fé, e que, juntos, constroem a sua missão de fé, a missão da igreja, que é trazer o bem e a paz de Deus ao mundo. Tá? Cristo diz, eu deixo para vocês a minha paz. Eu dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Eu dou a minha paz. A paz que une, a paz que aglutina, a paz que não segrega, a paz que não discrimina. O amor de Deus é isso, o amor ágape. Tá? Isso é vital. No Facebook, isso acaba, lamentavelmente, se perdendo na vala comum da disputa política, da disputa ideológica, da disputa religiosa, da disputa de modelo econômico, enfim, tudo é passível de disputa. E a gente tem coisas que beiram o ridículo. A indústria da fake news surge como quando os argumentos se esgotam e a disputa não se esgota, você tem que começar a criar argumentos sem fundamento real. A indústria da fake news surge disso. E a questão da fé acaba entrando nessa vala comum. A tal ponto, Ney, porque nós somos um dos países mais conectados do mundo, você sabe disso, no Brasil, a tal ponto em que os valores da disputa midiática acabam, muitas vezes, sufocando, se sobrepondo aos valores essenciais da fé. Então,
Eu lembro quando morreu a dona Ruth Cardoso, você lembra? Esposa do ex-presidente Fernando Henrique. Foi um estado de comoção nacional. Quando morreu a dona Marisa, esposa do Lula, eu cheguei a ouvir pessoas de igreja dizendo que já foi tarde e que devia estar ardendo no fogo do inferno. Quer dizer, ninguém considerou, só que a dona Ruth morreu antes do Facebook. Não tinha... A morte da dona Marisa virou dos dois lados. Eu não estou... Fique bem claro, eu não estou partidarizando nada. A morte da dona Marisa virou argumento no embate midiático que está se pondo. Eu só estou fazendo exemplo sem tomar partido para mostrar como nós estamos tratando diferentes as coisas. Fernando Henrique teve, na morte da dona Marisa, um ato de dignidade impressionante. Ele foi lá cumprimentar o Lula, tudo, mesmo sendo adversário político, como o Lula foi na morte da dona Ruth, sabe? Mas foi praticamente só ele. Houve uma apropriação de grupo terrível, como em todas as coisas. Eu, outro dia, bem nisso que você está falando, eu estava pensando como o mundo, antes das mídias, ele tinha um grau de civilidade, que é a capacidade de conviver com a diferença, muito maior, e as mídias destruíram isso. E eu acho que é pela não presencialidade, né? As pessoas não teriam coragem de fazer frente a frente o que fazem na frente do teclado do computador. Bom, ligando com o nosso tema de hoje, eu não preciso nem dizer que isso gera um estado extremamente propício a episódios de ansiedade, a episódios de depressão, e pasme. Eu, outro dia, descobri que eu tenho um conhecido de graduação meu, de anos atrás, que está com síndrome do pânico por conta das redes sociais. E nós sabemos que síndrome do pânico é a depressão levada ao grau maior. Isso tudo é uma máquina de fazer doido, me perdoe o termo. Porque todos nós, e eu não me ponho fora, todos nós, em alguns momentos, acabamos entrando na disputa das narrativas. E esquecemos, quando a gente está olhando para uma tela, a gente esquece que do outro lado tem gente. Gente que sofre, gente que tem carências, que tem necessidades, que se sente agredida e que precisaria não ser vilipendiada, destruída digitalmente. Precisaria ser amada, compreendida e ajudando a que ela se levantasse, mesmo que pensasse diferente de mim. Pastor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, fé e depressão. Comigo no estúdio está o pastor Marco Aurélio Pereira, também professor de História aposentado da UEPG. Professor, nesse caso mais pastor do que professor, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui, mas pedir uma palavra final em relação a esse assunto que relaciona a fé e depressão. Nós deixamos bem claro no primeiro bloco, ficou razoavelmente grande o primeiro bloco de debate propriamente dito, e o senhor deixou claro para o público como um todo que depressão é uma doença que precisa de tratamento médico, precisa de medicação em muitos casos, mas que existem uma série de outros tratamentos que são complementares e que são tão importantes quanto. Exemplo, sono, boa alimentação, né, atividade física, por que não? Né? Saber escutar, né, ter uma meta para a vida. No bloco subsequente, nós, que foi o último bloco, falamos também sobre a importância da fé nesse tratamento. Que a fé realmente ajuda, sem dispensar o tratamento médico. Mas de tudo isso que o senhor disse, uma palavra me chamou a atenção na relação com o doente de depressão dentro das suas comunidades de fé, ou da comunidade de fé a qual ele pertence. Às vezes pode fazer parte de mais de uma. Mas, enfim, dentro da comunidade de fé na qual ele se encontra inserido.
empatia seria a palavra-chave? Eu creio que sim. E aí a gente tem que entender, né, que eu não estou falando para médicos, para psicólogos, para nada. Eu estou falando para pessoas concretas, que estão num episódio depressivo ou convivem dentro da família, no trabalho, na igreja, na escola, nos grupos de relação, com pessoas que têm depressão. A melhor contribuição que um de nós, qualquer pessoa, qualquer um de nós, não o médico especializado vai tratar do desequilíbrio neuroquímico. Agora, cada um de nós, magicamente, tem a palavrinha empatia, que é a capacidade de sentir e, sentindo, valorizar o sentimento do outro. Eu lembro o apóstolo Paulo dizendo: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Tá? E é assim, nós podemos exercer a nossa fé tendo fé no meu próximo. Ah, meu próximo está quebrado, está destruído, está arrasado, está derrotado, está caído de depressão. Mas é nele que a gente deve ter fé. Porque talvez, já que somos pessoas de fé, Deus tem escolhido a nossa fé via empatia como instrumento para levantar essa pessoa e para dar apoio a essa pessoa no seu processo de enfrentamento e recuperação do episódio, do estado depressivo. Eu sou uma pessoa de fé, né? Sempre. Eu não tenho, talvez, essa fé pietista, moralista, mas eu tenho uma fé profunda e a minha fé se alicerça basicamente em perceber que Deus me chamou para olhar que do outro lado, ou seja, em quem conversa comigo, é gente que precisa ser amada, porque a condição imperativa para a vida de cada um que tem fé é espalhar, é disseminar o amor, a graça, a misericórdia e a empatia que recebeu de Deus. A palavra diz que nós vivíamos mortos nos nossos pecados, mas Deus olhou para nós. Ele sentiu, ele percebeu a nossa fraqueza e ele nos propiciou em Cristo o caminho para nos religarmos. Religião vem daí, para nos religarmos a ele de uma maneira que só foi possível, não por troca, por sacrifício, por nada, mas pela fé em que ele nos ama e que por isso nós devemos prioritariamente amar. Só que amor hoje, e eu encerro aqui, parece uma palavra quase ofensiva, porque amor não escolhe. Se a gente lê aquele texto célebre do 13º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o amor não escolhe. O amor ama não porque o outro merece, mas porque é imperativo para mim amar o outro. E Jesus fala: se você ama quem te ama, que vantagem você tem? Nós temos o desafio de amar, de orar e de apoiar, de suportar emocional e psiquicamente as pessoas que estão em depressão. Dizer que são fracas, que não têm fé, que são covardes, que estão fingindo, isso só vai agravar o estado das pessoas. Os médicos tratam. Nós podemos dar a amizade, o suporte e partilharmos a nossa fé com elas, tendo empatia. Pastor Marco Aurélio Pereira, obrigado pela sua presença hoje aqui. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião termina neste momento. Voltamos na semana que vem.